Olá, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudos da nossa doutrina espírita. Hoje estaremos aqui com o nosso livro dos Espíritos, mas vamos aqui, antes de entrar no livro dos Espíritos, fazermos aqui a nossa prece, como fazemos sempre lá na nossa comunidade espírita Caminheiros do Amor. Então façamos aqui a nossa prece, pedindo a bênção dos amigos espirituais, que eles possam iluminar o nosso pensamento, para que possamos entender as lições de hoje com clareza, que eles possam também adoçar o nosso coração, enchendo-os de bons sentimentos, sentimentos de amor, de paz, de alegria, para que assim, esse coração mais dinamizado no bem, possamos ter mais paz em nossos relacionamentos, em nosso lar, em nosso trabalho, no grupo de amigos. Vamos também pedindo a esses benfeitores que nos ajudem no relacionamento para conosco mesmo, no autoconhecimento, as nossas necessidades de reforma íntima, que esses nossos irmãos estejam conosco, sempre a nos auxiliar, a enxergar em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Vamos pedindo também a bênção do Mestre Jesus, que Ele, como nosso Mestre maior, ilumine o nosso caminho hoje e sempre, nos auxiliando, nos dando a sua mão firme e segura, para que a gente, então, apesar dos tropeços que a gente leva, não desanime, para que a gente continue firme sempre essa nossa caminhada rumo ao bem, rumo à felicidade. E pedimos a bênção do Pai, deste Pai que é amor, que é misericórdia e que nos dá sempre oportunidades. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, como dissemos, nós somos da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a Rua Arnaldo Magnicário, 1370. Lá a gente tem sempre a oportunidade de nos reunir junto à doutrina dos Espíritos, os livros, poder estudar, esclarecer a nossa mente para poder assim caminhar, tomar as nossas decisões, escolher melhor aquilo que faremos, aquilo que teremos como nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a gente tem a oportunidade também dos vídeos semanais, que vão pelas redes sociais, o Face do Caminheiros do Amor, o YouTube, e que também tem levado a palavra da doutrina espírita a muitos corações. Então hoje estamos aqui com o Livro dos Espíritos, é o capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Nós vamos falar os itens 562, 562A e 563. Esses itens, eles vão falar uma coisa muito interessante. Eles vão falar para nós sobre trabalho. Porque trabalho é uma das leis divinas, né? Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que depois de alguns assuntos, a gente vai estar lá no índice com uma porção de leis, né? A lei do progresso, a lei da reprodução, a lei da destruição, a lei da justiça, amor e caridade, que é a maior de todas. E dentro lá das leis a gente vai encontrar a lei do trabalho, porque sim, na criação divina, todos os seres trabalham. Inclusive aquele mais insignificante que a gente possa dizer, ele, através da sua condiçãozinha de ser insignificante, para ele conseguir existir, algum trabalhinho ele realiza, né? Então, o trabalho é a tônica da criação divina. E nós vamos falar que não é de qualquer trabalho não, é do trabalho dos espíritos de ordem elevada. Aí vocês vão falar, não é possível. Sim, é que a gente antigamente tinha aquela ideia do anjo tocando arpinha, sentada numa nuvinha. Já pensou, gente? Né, que aborrecido seria para um ser muito elevado, capacitado de inteligência, de sabedoria, de bondade, ficar o tempo inteiro sentado na nuvem tocando harpa? Nossa, seria, né? Não seria uma coisa feliz, seria uma coisa muito triste.
Então é por isso mesmo que a doutrina vem para iluminar, esclarecer, tirar essas ideias antigas da cabeça da gente, para que a gente entenda como funciona mesmo a criação divina. Todos os seres estão ligados uns aos outros através da dinâmica do trabalho. E aqueles que estão numa condição melhor de entendimento e de moral, esses trabalham mais ainda a benefício de todos os que estão ali tentando fazer a sua subida, a sua elevação espiritual, né? Então é muito interessante da gente ver. Como nós estamos falando aqui, então dá para a gente entender que na criação divina existem uma ordem espiritual. E a gente então vai encontrar também logo no início, lá no capítulo 1, intitulado Dos Espíritos, uma classificação. São as classes das ordens espirituais. Então a gente tem a seguinte classificação. Essa classificação é lógico que ela é relativa, ela não conseguiria dizer todos os estágios de evolução espiritual, então é mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? Porque o que a gente sabe? A princípio que Deus cria todos os seres simples, ignorantes de saber, com destino à perfeição, ou seja, a gente através das muitas existências, né? Seja aqui na matéria, seja no plano espiritual, a gente vai elevando o nosso padrão espiritual em conhecimento, em sabedoria e em bondade. Então vamos ver como é que é essa classificação. Então a gente começa na terceira ordem. A terceira ordem, quem é que está lá? São os espíritos imperfeitos. São aqueles espíritos que acabaram de fazer a mudança, né? Saíram lá do princípio inteligente, entraram na fase espiritual, possuidores então de uma inteligência que lhes dá a capacidade de pensar. E nessa ordem, terceira ordem dos espíritos imperfeitos, os espíritos então vão fazendo as suas experiências através das muitas reencarnações, né? Na tentativa de burilar as suas condições de instinto que a gente traz ainda, né, da condição animal, trabalhar vícios, defeitos, fazer a nossa reforma íntima, porque os espíritos imperfeitos, eles são aqueles que são muito apegados ainda na matéria, o mal ainda está sobre o bem, eles reconhecem a Deus, mas não conseguem obedecê-lo plenamente. Então somos nós, né? Na verdade. Tem aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, estão ali só a aproveitar, né, da condição que Deus lhe deu. Então não estão trabalhando bem, né? Não estão aproveitando a sua chance de evolução espiritual. Somos nós, espíritos imperfeitos. Depois a gente tem a outra ordem, que é a segunda ordem. A segunda ordem é a dos bons espíritos. Nós subimos um pouquinho, né? Quem são os bons espíritos? São aqueles espíritos que vieram, né, lá da imperfeição e que fizeram um grande trabalho. Se desapegaram da matéria, trabalharam seus vícios e defeitos, trabalharam a condição do saber a benefício do próximo. Então, nesta ordem, né, na segunda ordem, os bons espíritos são seres dedicados ao bem. O bem está acima do mal e servem a Deus plenamente. Já não tem essa coisa de não querer obedecer às leis divinas. Eles obedecem, tanto encarnados quanto desencarnados. E como nós falamos, né, essa classificação, como ela não é absoluta, existem subdivisões. Cada uma dessas ordens tem classes, né? São degraus que o espírito vai percorrendo nessa ascensão espiritual. Subindo mais um pouquinho, nós vamos para a primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Então eu vou ler para vocês a característica dos espíritos puros, está aqui no Livro dos Espíritos. Caracteres gerais:
desses espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Ele não tem subdivisões de classe, é uma classe única, ou seja, eles chegaram num patamar que eles ganharam, né, a condição do último estágio, do desenvolvimento total das suas capacidades intelectuais, da condição do amor, a sabedoria e da prática da caridade. Então, é uma classe única, a condição dos espíritos puros. Então, como diz aqui, os espíritos são nossos irmãos, né? E também vamos chegar lá, estamos fazendo esse percurso, uma hora nós vamos chegar lá. Mas são irmãos que começaram antes, que já estão lá, que percorreram todos os degraus da escala, né? Desde lá do comecinho, e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, ou seja, eles foram fazendo essa subida de degraus, trabalhando a si própria, a condição da perfeição dentro deles, até que chegaram ao topo, né, dessa escala evolutiva, conquistaram a condição da perfeição, uma perfeição relativa, não é a perfeição divina, mas conquistaram a condição da perfeição e da felicidade. Nessa condição deles, eles estão felizes para sempre. Não tem o que tire deles a felicidade. Não estão mais, então, sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Se há necessidade de uma reencarnação, eles vêm com grandes missões, não é? Com exemplos muito avançados para nós. Então, não estão mais sujeitos às reencarnações nem a corpos perecíveis. Vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. O que é o seio de Deus, né? É a imensidão do universo. Esses espíritos são ministros de Deus, recebem diretamente do Pai as suas ordens e as delegam a outros espíritos, trabalhadores também de um plano superior, e coordenam esses trabalhos. Não só delegam, como coordenam, orientam, né? Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, que nem a gente falou do anjinho lá tocando harpa na nuvem. São mensageiros, ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistem aos homens nas suas angústias, ajudam-nos a caminhar para o bem. Então, é assim uma tarefa de plena benevolência, de um amor que a gente não consegue ainda imaginar, uma dedicação, né, que a gente ainda não consegue imaginar. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos, serafins. Agora nós vamos lá para o capítulo 10 e vamos ver aqui os nossos itens. Então, o item 562. Os espíritos da ordem mais elevada, que é dessa ordem que a gente acabou de ver, nada mais tendo a adquirir, entregam-se ao repouso absoluto ou têm ainda ocupações? Perguntou Kardec para o plano espiritual. E o plano espiritual respondeu: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno para eles. A questão 562A. Qual é a natureza das suas ocupações? O que é que eles fazem? Perguntou Kardec. E o plano espiritual respondeu: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. Então, não é só transmitir, mas é cuidar, trabalhar junto, organizar, ajudar para que aquela ordem seja cumprida, né?
Depois a questão 563. As ocupações dos espíritos elevados são incessantes? Pergunta Kardec. Resposta do plano espiritual. Incessante, sim, se entendermos que o seu pensamento está sempre em atividade, pois eles vivem pelo pensamento. Então, não sei se é do conhecimento de todos, mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que o nosso espírito, conforme ele vai evoluindo, ele vai se melhorando em termos de elevação moral, elevação intelectual. Ele, à medida da sua evolução, ele até mesmo não vai precisando de reencarnações como provas, expiações, e até mesmo o seu perispírito, ele vai, esse corpo perispiritual, porque nós temos o corpo material, o corpo perispiritual e o nosso espírito. Quando a gente desencarna, fica o corpo, mas o perispírito segue envolvendo o espírito, né? E conforme nós vamos evoluindo, até mesmo o perispírito vai se desfazendo, se a gente poderia dizer assim, vai se rarefazendo, não vai havendo a necessidade de ter essa camada perispiritual, porque esses seres já não dependem tanto mais da reencarnação para poder evoluir. Então, na condição desta ordem, né, dessa ordem de espíritos puros, eles não estão mais sujeitos à reencarnação, como nós falamos. Então, eles vivem o quê? Eles vivem pelo pensamento. O pensamento é o próprio espírito, né? É isso que ele quis dizer aqui. E aí o espírito que está respondendo ainda disse assim: mas é necessário não equiparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Sua própria atividade, a atividade desses espíritos elevados, para eles é um prazer, pela consciência que eles têm de serem úteis na criação divina. Então é muito bonito a gente entender que na criação de Deus, os seres estão trabalhando na sintonia do amor, na sintonia da caridade, um ajudando o outro. Então esses irmãos que estão lá, já numa condição de grande elevação espiritual, eles vão dando as mãos para nós que estamos subindo a escada, para que a gente possa conseguir vencer, né, todos os obstáculos, todas as provas e chegar lá, porque esse é o nosso destino. Quer a gente queira ou não, por enquanto, como nós temos esse entendimento ainda bem pequeno da criação, né? Mas nós vamos chegar à perfeição, é o nosso destino maior. E aqui a gente poderia dizer, poxa, mas tem algum exemplo desses nossos irmãos, esses espíritos dessa ordem mais elevada? Tem sim. Então, se a gente pegar um livrinho chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é a psicografia do Chico Xavier, a gente vai encontrar uma passagem de Jesus conversando com Ismael, que é um desses espíritos bastante elevados. E Jesus vai passar para Ismael uma incumbência muito importante com relação ao Brasil, logo no momento em que o Brasil é descoberto pelos portugueses. Então, Jesus já dá a Ismael o direcionamento, como nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos puros são os ministros de Deus. Jesus passa para eles, para Ismael, essa determinação para que ele, Ismael, coordenasse um grupo de espíritos também bastante elevados e assim pudessem organizar tudo aquilo que seria feito aqui no nosso país. Então vamos lá ler, porque é muito bonito. Para zelar pelo Brasil após a chegada dos navios portugueses no século XVI, Jesus convoca o venerável espírito Ismael para tão nobre tarefa. Diz-lhe o mestre: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro, o Brasil. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento, pátria do Evangelho.
Dessa forma, o emissário de Jesus desce então à terra, onde estabelecerá a sua oficina, sendo seguido por exércitos dos seres redimidos e luminosos dispostos ao trabalho. Esses seres redimidos e luminosos são outros espíritos que também fizeram a sua caminhada, a sua ascensão, a sua subida espiritual, né? Com esforço, com fé, com coragem. Então, outros espíritos ali estavam a ajudar também Ismael, espíritos dispostos ao trabalho. Todos os eventos importantes da história do Brasil são então permeados pela presença desses trabalhadores do plano maior. Eles continuam a trabalhar por nós. Eles não podem impedir que façamos isto ou aquilo, mas muitas vezes eles estão ali nos orientando, dirigindo, tentando dirigir, né? Os nossos governantes, o nosso povo. E há necessidade, então, que nós busquemos silenciar um pouquinho o nosso pensamento, sem tantas queixas, sem tantas recriminações, que a gente silencie o pensamento na nossa prece diária e peça a esses bons espíritos a sua proteção para o nosso povo, para a nossa nação, porque eles estão na condição de trabalho, né, designado por Jesus a nosso benefício. Então, que o Pai nos ilumine, nos abençoe, que possamos nós também aqui nessa condição que nos encontramos de imperfeição, também fazer a nossa boa parte, colaborando assim para com todos os outros seres e também os que estão subindo, né, nos degrauzinhos aqui atrás de nós. Vem outros irmãozinhos, porque Deus cria constantemente. Deus não parou de criar, Ele continua a criar. Por isso que nós também estaremos fazendo mais um pouco a nossa evolução maior e teremos também a responsabilidade de assistir outros irmãozinhos que estão lá no início da jornada, caminhando com dificuldade. Que o Pai nos ilumine, que a doutrina dos Espíritos venha sempre conosco, iluminar o nosso caminho, o nosso pensamento. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.